O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 10 de novembro. Irã anuncia a descoberta de imenso campo de petróleo. Isso, o presidente Hassan Rouhani anunciou a descoberta de um campo com mais de 50 bilhões de barris de petróleo bruto, aumentando mais ou menos em 1/3 as reservas do Irã e fazendo com que o Irã, de quarto país com as maiores reservas confirmadas, passe a ser o terceiro. Tá? Esse anúncio é bom lembrar, né? Ele vem num timing ali que o Irã tem retomado o seu enriquecimento de urânio, né? Após o virtual fim do acordo nuclear, desde quando o governo Trump decidiu sair do acordo e reinstaurar sanções contra o Irã. E para delírio, deleite e felicidade da quinta série que nos ouve, esse novo campo de petróleo, o governo iraniano anunciou que ele é viável para extração, inclusive ele está localizado, assim como a maior parte do petróleo iraniano, ali na região do Cuzestão. E ainda no Oriente Médio, a Arábia Saudita cometeu um ato falho essa semana. Né? O que aconteceu? Um perfil no Twitter, tá, da presidência da Agência de Segurança do Estado Saudita. É como se fosse o perfil oficial da segurança da inteligência saudita. Ele é verificado, tá? Ele postou um vídeo dizendo que o feminismo, a homossexualidade e o ateísmo são ideias extremistas, perigosas, e que os sauditas têm que estar de olhos abertos contra essas ideias. Tá? E aí, retiraram o vídeo algumas horas depois, a agência publicou uma nota pedindo desculpas, dizendo que o vídeo tinha vários erros e que feminismo não é um crime. Tá? Notem que, primeiro, né, nós temos ali uma ausência do que o vídeo disse sobre homossexualidade e ser ateu. E assim, né, o vídeo não foi um erro. Né? Não, assim, tá muito claro, né, que a Arábia Saudita ela tenta vender essa ideia de que está se modernizando, está se abrindo, agora mulheres podem dirigir, vamos ter cinema de novo, né? Só que assim, no fundo, né, foi muito mais um ato falho do que algo completamente errado, completamente descolado da realidade da visão do governo saudita, né? Ainda no último final de semana, Vanuatu expulsa editor de jornal crítico ao governo. Aí não foi tão gloriosa a nossa república. Pois é, a gente vai ter que puxar a orelha aqui da gloriosa república de Vanuatu, porque o governo expulsou e encerrou a licença de trabalho do jornalista Dan McGarry e disse que ele terá que sair do país, tá? Depois de 16 anos morando em Vanuatu. O detalhe é que o Dan McGarry, ele, pelo que eu entendi, ele tem dupla nacionalidade britânica e australiana, né? Ele, além de morar há 16 anos em Vanuatu, ele é casado com uma mulher de Vanuatu e tem um filho nascido em Vanuatu, tá? E ele está sendo expulso. Por quê? Ele é o editor-chefe do Vanuatu Daily Post, que é o único jornal diário de Vanuatu e um jornal bastante crítico, né, a Vanuatu. Inclusive, o fundador do jornal, algum tempo atrás, chegou a ser agredido por um ministro do governo. Né? Então, assim, é bastante complicado, né, dizer que, olha, o cara que trabalha lá há 16 anos, tem família lá, olha, simplesmente vamos encerrar a sua permissão de trabalho e você tem que ir embora, né?
Então, fica aí, né, a questão. Ele escreveu uma carta aberta que foi publicada pelo jornal Guardian, britânico. Tem, inclusive, ali a suspeita, né, de que o governo chinês que teria dito, esse cara aqui, ele tá meio, né? Na carta, ele coloca que, olha, não tem nenhum indício sobre isso, né? É uma ilação e tudo mais, mas de qualquer maneira, né, fica aí o registro, né, de esse ataque à liberdade de imprensa. E além disso, além de um ataque à liberdade de imprensa, uma coisa completamente fora do escopo da razoabilidade, já que, como a gente falou, ele tem família em Vanuatu. Notícia da última segunda-feira, dia 11 de novembro. Cofundador dos Capacetes Brancos é encontrado morto na Turquia. Os Capacetes Brancos, para quem não se lembra, é uma organização de resgate a pessoas durante ataques aéreos na Guerra Civil da Síria. É uma organização cuja sede, né, cuja administração fica na Europa. O cofundador, no caso dessa notícia, é inclusive um ex-oficial do Exército Britânico, James Le Mesurier. E os Capacetes Brancos, né, cujo nome, esse foi o apelido, digamos assim, né, o nome mesmo é a Defesa Civil Síria. E ela acabou se tornando muito um tema central, muito de narrativas diversas, né? Alguns dizendo que, olha, os Capacetes Brancos são uma organização civil que atua no conflito, ajudando as pessoas, salvando pessoas. Inclusive, mais de 200 integrantes da organização morreram, tá, durante a guerra. E, do outro lado, tem as pessoas dizendo que, na verdade, eles eram ali uma fachada para operações de financiamento aos grupos rebeldes e era, na verdade, um braço dos grupos rebeldes anti-Bashar al-Assad. Aí a Netflix publicou um documentário sobre os Capacetes Brancos, que inclusive ganhou um Oscar de melhor documentário curta. E aí depois nós tivemos uma espécie de, entre aspas, filme-resposta, que foi financiado por emissoras russas, mostrando os eventuais elos dos Capacetes Brancos com a Al-Qaeda. Tá? E aí o cofundador da organização, né, que inclusive recebeu a ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth, ele foi encontrado morto, segunda-feira, na sua casa, em Istambul, tá? E naquele momento não foi publicado, não foi divulgado a razão, né, o motivo da sua morte. Aí, posteriormente, na quarta-feira, dia 13, ou seja, a morte foi dia 11, quarta-feira, dia 13, a polícia turca disse que não foram encontradas evidências de alguma ação criminosa na morte dele. Ele foi encontrado, tá, com fraturas nas pernas e no crânio. E, segundo a polícia turca, ele muito provavelmente, né, cometeu suicídio, tá? Teria ali pulado de uma sacada, né, de uma balcony, né? Realizaram uma autópsia que não encontrou nenhum sinal de luta ou uso de armas, porém o resultado final vai ser publicado apenas semana que vem e os restos mortais dele serão repatriados para o Reino Unido, que muito provavelmente vai também realizar uma autópsia própria, né? De qualquer jeito, justamente por conta daquela questão, como mencionei, os Capacetes Brancos, eles são uma organização altruísta e com boas intenções, ou então eles são ligados a uma interferência europeia na Síria, ou eles são ligados a grupos terroristas, e aí eles despertaram reações na Rússia, no Irã. Então, por conta dessa série de questões,
é claro que a morte dele acaba se tornando digna, digamos assim, de algum escrutínio nos próximos dias, né, para ver se não teve realmente nada suspeito. Também no começo da semana, Gâmbia denuncia Myanmar por genocídio Rohingya em corte. Isso. O governo de Gâmbia mandou um documento de 46 páginas para o TPI, o Tribunal Penal Internacional, alegando que o governo de Myanmar realizou assassinatos em massa, violência sexual em massa, destruição de comunidades e políticas de genocídio contra os muçulmanos Rohingya. Cabe lembrar que 94% da população gambiana é muçulmana. E, segundo o estatuto do TPI, né, Estados-membros, né, podem realizar denúncias contra outros Estados-membros em relação a violações de direito internacional. Tá? Gâmbia, como você mencionou, além da população, né, também faz parte da Organização de Cooperação Muçulmana, da Organização de Cooperação Islâmica, e no seu relatório ter inclusive tido apoio de outros países da organização em formular a denúncia. A vice-presidente de Gâmbia, Aissatou Touré, disse que o seu país é um pequeno país com uma grande voz pelo continente e além. E, além disso, né, por conta da denúncia de 4 de julho, feita pela própria promotoria do Tribunal Penal Internacional, o TPI publicou o seu relatório agora, né, pela sua Pre-Trial Chamber, né, pela sua Câmara Pré-Julgamento número 3, dizendo que o TPI tem autoridade, tem jurisdição para poder julgar questões em Rohingya. Quem nos mandou essa notícia, é claro, foi a nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, @ONULulu. Sigam ela no Twitter para ficar por dentro de tudo que rola no direito internacional. Se você, inclusive, é do ramo de direito internacional, não sei o que você está fazendo ainda que não segue ela. Tá? E isso não é jabá, é absolutamente merecido. O relatório do TPI tem 58 páginas, tá? Mas a conclusão é: a Câmara autoriza o início de investigações sobre a situação em Bangladesh e Myanmar e ordena os integrantes do tribunal a comunicarem a presente decisão às organizações e indivíduos que tenham representações de vítimas na Câmara em relação à situação em Bangladesh e Myanmar. Então vamos ver aí como é que vai ser esse julgamento e como é que vão correr os trâmites. São coisas separadas, tá, gente? Um é uma denúncia de Gâmbia e o outro é a investigação do próprio TPI e o TPI declarando que, olha, a investigação será acolhida, vamos investigar mais e podemos julgar o caso. Notícia da última segunda-feira, dia 11 de novembro. Etiópia prende universitários por violência sectária. Policiais etíopes prenderam estudantes por conta da violência, né, sectária que a gente já mencionou em relação aos Oromo. E o governo etíope disse que está tomando providências para que os campos universitários sejam locais de convivência pacífica, já que muitos desses jovens, eles não têm contato com pessoas de outra etnia na sua infância. Vai ser justamente na vida universitária que você vai ter um ambiente mais plural e que nessa semana levou alguns episódios de agressões e apedrejamento de carros. Então o governo etíope determinou algumas ações nesse sentido. Notícia da última terça-feira, dia 12 de novembro. Israel mata líder do grupo Jihad Islâmica e palestinos revidam com mísseis. Isso, tivemos na terça-feira um ataque israelense dentro de Gaza para matar um dos líderes da Jihad Islâmica e o Baha Abu al-Atta, de 42 anos, e o grupo, em retaliação, lançou cerca de 160 foguetes contra o território israelense. Israel realizou contra-ataques. Tivemos pelo menos 34 palestinos mortos nos últimos dias e um cessar-fogo
foi alcançado graças à mediação do governo egípcio. É importante mencionar que a Jihad Islâmica e o Hamas são grupos rivais, tá? A Jihad Islâmica, ele é próximo do Hezbollah, tá? E eles não são próximos do Hamas, como eu mencionei. Então, um dos motivos desse conflito, dessas hostilidades nessa semana, terem sido relativamente curtas, foi porque o Hamas meio que se, digamos assim, recusou. Eu não sei se o melhor termo é recusou, mas o Hamas não entrou na briga que se focou contra a Jihad Islâmica. Tá? Embora eles tenham uma aliança, digamos assim, de conveniência, né, o Hamas e a Jihad Islâmica, repito, eles não são próximos, até porque a Jihad Islâmica é xiita e o Hamas é, em sua grande maioria, sunita. Tá? Eles têm apenas, no caso, o inimigo em comum, que é Israel. E agora, duas notícias da última quarta-feira, dia 13 de novembro. Nova Zelândia realizará referendo sobre eutanásia. O parlamento neozelandês aprovou por 69 a 51, autorizando que nas eleições de 2020 seja feita uma pergunta vinculante, tá, sobre a legalização ou não da eutanásia, né, a morte assistida de pessoas com doenças terminais. Na eleição de 2020, também teremos uma pergunta sobre a legalização de maconha para finalidades recreativas, tá? Já um terceiro voto sobre a descriminalização do aborto não foi votado. Uma coisa interessante que a imprensa destacou foi que o voto sobre a eutanásia, os principais partidos neozelandeses acordaram que seria um voto de consciência, ou seja, os partidos liberaram os seus parlamentares para votarem de acordo com a maneira que eles achassem melhor, tá? Então, por 69 a 51, isso não quer dizer a legalização da eutanásia, quer dizer que na eleição do ano que vem, junto, né, com os votos, vão ter essas duas perguntas e se a população aprovar, aí sim teremos a legalização da eutanásia na Nova Zelândia. Primeira sessão pública do impeachment marca a estratégia democrata contra Trump. Isso, tivemos as primeiras sessões do impeachment, incluindo aí depoimentos de diplomatas, por exemplo, William Taylor e George Kent, que falaram sobre as relações entre Donald Trump e o governo ucraniano. O William Taylor, embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, disse que o Donald Trump, ele disse com todas as letras, condicionava ajuda militar à Ucrânia em troca de apurações de investigações contra Biden. Tá? Ele disse que o integrante da sua equipe ouviu telefonemas e tudo foi muito explícito, certo? Que a gente tá fazendo um resumo do resumo. Para quem quiser acompanhar mais, a imprensa em inglês está se deleitando, tem inclusive as transcrições dos depoimentos. Inclusive ele já pode pedir música no Fantástico, porque ele foi vaiado em 3 eventos públicos. O Trump, no caso. O Trump, né? O jogo 6 da World Series em Washington. Lembrando que fazia 18 anos, né, que um presidente em exercício não comparecia a esse evento, né? No caso foi o George W. Bush logo após ao 11 de setembro, ao 244º evento do UFC em Nova York, que o Trump tem
Ele gosta de lutas. Ele gosta de lutas, é na cidade dele, enfim, foi vaiado também. E nessa semana agora, em um evento para veteranos de guerra, né? Que inclusive exibiram uma faixa que eles não eram props, né? Tipo acessórios políticos do Trump. E falando nisso, também foi revelado que pessoas próximas ao Rudolph Giuliani, né, o advogado do Donald Trump, teriam, em 2017, pressionado o então presidente ucraniano, o Petro Poroshenko, a também fornecer material em relação ao filho do Joe Biden. Tá? Então, a coisa vai ainda mais para trás.